Então vamos lá, Salmos capítulo 12, diz assim: Socorro, Senhor, já não há quem seja leal, já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos, cada qual mente ao seu companheiro, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções, que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam: venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. Então, quando a coisa está difícil, o Senhor é aquele que nos abençoa, nos salva, nos protege, conforme está no versículo 5. Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Então o Senhor se levanta quando vê um filho em aflição. Eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia. As palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e desse tipo de gente nos livrarás para sempre. Os ímpios vagueiam soberbos por toda parte, quando a corrupção é exaltada na sociedade. Amém? Irmãos e irmãs, a partir desse ponto, nós vamos continuar estudando um pouquinho os dias de Ló, só que para identificar o personagem que está oculto. Por que eu digo que este personagem está oculto, escondido, se você preferir? Porque quando o Senhor Jesus Cristo nos fala em Lucas, capítulo 17, versículo 28, da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. No versículo 29, que eu não destaquei aqui, você verá o Senhor Jesus Cristo dizendo: até o dia em que Ló saiu de Sodoma, e choveu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Eu tratei naquela live, né, de 15 dias atrás, dizendo que quando o fogo caiu na cidade de Sodoma e Gomorra e nas cidades vizinhas, aquilo era o juízo de Deus. Por que o juízo de Deus? Porque aquele povo se contaminou de tal maneira com o pecado, com aquilo que era contrário à vontade do Deus Todo-Poderoso, que o Senhor teve que tirar aquele povo da terra. Deus trouxe um juízo sobre eles. E assim foi nos dias de Noé, com o dilúvio, a imaginação do homem era má e Deus destruiu a terra porque aquele povo estava contaminado pelo pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo para em Lucas capítulo 17 e começa a falar da segunda vinda dele sobre a terra, ele nos chama a atenção exatamente para 2 episódios bíblicos, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Assim será na vinda do Filho do Homem. Dentro das lives que já passamos, nós vimos que o Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta como filho de Deus, como filho do homem, como filho de Davi, como o Messias, como a rosa de Saron, o lírio dos vales, o poderoso dos exércitos. Então, o Senhor Jesus Cristo são todas estas atribuições que as Escrituras, através dos profetas, através dos escribas, através dos apóstolos, foi deixado sobre ele nos livros bíblicos. Então nós vimos que ele é o Filho do Homem. E ele disse: quando o Filho do Homem se manifestar, o mundo estará na mesma condição de Sodoma e Gomorra. O mundo estará na mesma condição dos dias de Noé. E nós vimos como a perversão estava nos dias de Noé e vimos como estava nos dias de Ló. Você que me acompanhou nessas 2 lives, a live dos dias de Noé, ela está toda gravada, se eu não me engano foram 3, ela está gravada lá no meu canal do YouTube. A dos dias de Ló realmente não era possível, porque este mundo que vivemos está enquadrado
nas escrituras que utilizei naquele dia. Usei Gênesis capítulo 19, Romanos capítulo 1, usei escrituras em Pedro, em Timóteo, se não me falha a memória, em Tessalonicenses, e todas elas apontam para o comportamento do ser humano no dia de hoje, né? E nós vemos que isso é sinal da vinda eminente do Senhor Jesus Cristo pela segunda vez para arrebatar, perdão, para arrebatar sua igreja. Então a gente vai continuar aqui um pouquinho. Quem é o personagem oculto nos dias de Ló? O personagem oculto nos dias de Ló é Abrão. E depois ele teve o nome mudado pelo próprio Deus para Abraão. Nós sabemos, nós vimos isso na live anterior, que Ló era sobrinho de Abrão. Quando Deus vem a Abrão e o chama da sua terra para que ele se separasse, naquele momento que Abrão toma a decisão de seguir ao Senhor, ele leva consigo o pai, ele leva consigo o sobrinho Ló. Só que eu chamei a atenção de vocês naquela live dizendo que quando Deus chamou Abrão, ele disse: separa do meio do teu povo. Que é justamente o trecho bíblico que temos aqui na tela, Gênesis capítulo 12. Eu vou fazer um breve resumo da vida de Abraão para nós chegarmos a um ponto no capítulo 18 de Gênesis, que é onde eu quero lhes chamar a atenção o porquê Abraão é um personagem oculto nos dias de Ló. Oculto quando o Senhor Jesus Cristo mencionou, como está aqui na tela de vocês. Só que nós vemos que Ló e Abrão, depois Abraão, eram contemporâneos. Eles viveram no mesmo período de tempo. Automaticamente, quando o Senhor Jesus Cristo se refere a Ló, nós não podemos desprezar Abraão, porque Abraão estava inserido na história de Ló. Então, quando Jesus nos chama a atenção para os dias de Ló, automaticamente ele nos chama a atenção para Abraão. Quando o Senhor Jesus nos chama a atenção para os dias de Noé, automaticamente ele nos chama a atenção para Enoque, que antes do dilúvio ocorrer na terra, Enoque é arrebatado porque agradou ao Senhor. Amém? Então, sigamos aqui. Gênesis 12, versículos 1, 2 e 7. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra. Eu coloquei entre parênteses, separação. Da tua parentela. Ou seja, também dos parentes. Era para que ele se separasse, mas ele carrega seu pai, ele carrega seu sobrinho. Você pode até, como um estudioso das escrituras, olhar para o texto e dizer assim, mas irmão Denilson, o irmão está falando do pai de Abrão, no caso, mas aí não fala que ele carregou o pai. Quando você ler Atos, capítulo 7, quando o diácono da igreja, por nome de Estevão, é aprisionado por pregar a palavra e curar os enfermos após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ali no capítulo 7 você vai atentar que Estevão faz menção do pai de Abrão. Tá? Então ele saiu com o pai e com o sobrinho. Da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Como sempre aconselhei vocês todos, aconselho de novo. Leia a trajetória de Abraão. Começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 24, se não me engano, eu estou sem a Bíblia aberta nesse momento, mas acredito que seja isso. É toda a trajetória da vida de Abraão. Mas leia atentamente a história. Eu peguei versículos que são versículos-chave, para que nós possamos compreender, porque se eu for passar realmente pela vida de Abraão, nós vamos ficar aqui 3 lives, com certeza, falando da vida de Abraão e tirando muita coisa boa. Mas eu quero chegar a um ponto ainda nesta live para encerrar sinais do arrebatamento, né? Ali baseado em
Lucas capítulo 17, porque eu quero explorar também um pouquinho o Sermão da Montanha, ali em Mateus capítulo 24, 25, 26 e também nos outros três evangelhos. Mas, então Deus chama Abrão, sai do meio do teu povo, sai da tua terra, eu vou te abençoar, vou colocar o teu nome um nome grande, será um nome grande, e eu vou dar à tua descendência a terra que eu vou levar você para ela. Só que eu quero que vocês atentem, irmão Antônio, irmão Marcos, que nesse momento aqui, Abrão não tinha filhos. Ele era um homem sem filhos. Ele e sua esposa Sarai não eram pais. Nós vamos ao capítulo 13 de Gênesis. Me acompanhe, por favor, aqui, irmã Sônia, irmã Sueli. Então, depois que Ló foi embora, olha só. Então, depois que Ló foi embora, ou seja, a separação que o Senhor havia dito para que ele realizasse ao deixar a terra que ele morava, agora estava acontecendo. Então, depois que Ló foi embora, versículo 14 do capítulo 13, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue os teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, de novo aos seus filhos, para sempre. Tornarei a tua posteridade, ou seja, aqueles que forem depois de você, sua família, como poeira da terra. Eu, Deus, está dizendo para Abraão, eu, Deus, vou fazer com que a tua família seja como poeira na terra. O que é isso? Dá para contar a poeira da terra? Jamais. É muita. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Um homem, um casal sem filhos. E Deus está dizendo que a descendência dele seria como os grãos de areia. Esse Deus é poderosíssimo. É um Deus que cuidou da nossa irmã na cirurgia cerebral que ela teve e fez com que ela estivesse e fez com que ela saísse daquela cirurgia bem, saudável. Vamos avançar um pouquinho. Gênesis capítulo 14. Olha só, capítulo 14 é um capítulo muito importante, porque dos versículos 1 ao 17 está contando a história de Sodoma e Gomorra. Haviam reis inimigos da cidade de Sodoma e Gomorra. Estes reis resolvem invadir, declarar guerra a Sodoma e Gomorra e às cidades vizinhas. Os reis não se davam bem. Igualzinho é hoje. O presidente da Rússia tomou a decisão de invadir a Ucrânia. Nos dias de Hitler, o Hitler tomou a decisão de invadir a Polônia e iniciou-se a Segunda Guerra. Nos dias de Napoleão, Napoleão começou a invadir os outros países da Europa, guerra. E assim foi durante toda a história da humanidade. O que aconteceu aqui também foi uma guerra. Do versículo 1 ao 17, no livro de Gênesis, no capítulo 14, você vai ver que a cidade aonde o sobrinho de Abrão, que na cidade onde o sobrinho de Abrão residia, o que aconteceu? Houve uma invasão. E Ló foi levado cativo. Quando Ló é levado cativo, Abrão se apresenta para resgatar o seu... Ô Samuel, fecha aqui para mim, por favor. Abrão levanta-se para resgatar o seu sobrinho. E isso, o que ocasiona? Ocasiona uma vitória de Abrão. Abrão vence aqueles reis que invadiram Sodoma e Gomorra e resgata o seu sobrinho Ló e a família dele. Depois que tudo isso acontece, de uma forma bem resumida, leia, por favor, para que você com o que eu estou falando. Aí acontece o seguinte, Gênesis 14, a partir do versículo 18. 18, 19 e 20, os que eu destaquei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Quando? Depois da batalha. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Vamos seguir aqui. Então houve uma batalha, Abrão vence essa batalha. Melquisedeque, quem é Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo.
Lá no livro de Hebreus, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando um pouco sobre este personagem. E de uma maneira muito clara, você verá quem realmente é Melquisedeque, nas palavras do apóstolo São Paulo. Vamos seguir aqui, Gênesis capítulo 15 agora. Veja que é um resumo muito resumido, para ser redundante. Versículos 1, 2, 3 e 4, do capítulo 15. Passados esses acontecimentos, que acontecimentos? Todos estes. Ele sai de sua terra, ele se separa da sua família, ele começa a caminhar para uma terra que ele não sabia onde era, e ele luta por seu sobrinho, resgata seu sobrinho. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão. Irmãos, irmã Lucilene, eu quero que vocês atentem que a todo momento na trajetória da vida de Abrão, o Senhor falou com ele. Seja em sonho, seja em visão, seja através de Melquisedeque, e daqui a pouco você verá a maneira como ele se apresenta a Abrão. Então, durante toda a trajetória da vida de Abrão, Deus esteve com ele e se apresentou a ele. Eu digo a cada um de vocês, irmãos e irmãs, por mais simples, por mais humilde que você seja, e nós sejamos, por mais que nenhum de nós ocupe um cargo na igreja ou faça alguma coisa na igreja, eu digo a vocês, Deus tem que tratar contigo. Deus tem que falar contigo. Deus tem que falar conosco. E a maneira como Deus fala é através de sua palavra. Ele pode falar através de sonho? Sim. Através de visão? Sim. Através de um homem cheio do Espírito Santo e revelar o que há no seu coração? Sim. Ele fará isso? Não sei. Pode fazer, se ele desejar. Mas a maneira principal como o Senhor fala contigo, irmão Maurício, contigo, irmão Antônio, é através da palavra. Então, todas estas terças que nós já paramos aqui, abrimos nossa Bíblia para estudar as Escrituras, é Deus falando com você, irmão e irmã. É Deus tratando com a tua alma através da palavra. Eu sou apenas um porta-voz, sou apenas um instrumento que organizou estas escrituras, conciliou os versículos bíblicos, e aí você ouve minha voz enquanto você lê na tela. É só isso, eu sou só isso. É Deus tratando com a tua alma. É Deus te convidando a ser um cristão cheio do Espírito Santo. É Deus te convidando a aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É isso. Amém? Versículo 2. Contudo, Abrão declarou, depois destas coisas: Ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Opa! Aí Abrão, eu vou colocar se queixa, mas não era uma queixa, Deus sabia. Então Abraão chega e fala: Olha, Senhor, tudo muito bem, sou vitorioso, o Senhor me abençoa, mas eu não tenho filhos. Eliezer, o Damasceno, Eliezer de Damasco, perdão, né? Damasceno, Damasco, Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tem. Tu não me concedeste descendência. Por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Irmãos, essa frase de Abrão, no versículo 3, é uma frase que nós todos cometemos diariamente. Sabe qual? Aí você olha para mim e fala, mas irmão Denilson, eu tenho filhos, eu já sou avô, sou avó. Não é disso que eu estou falando. Tu não me concedeste descendência. Tu não me concedeste descendência. Vamos voltar um pouquinho? O que que Deus está falando para Abraão em Gênesis 13:15? Toda a terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência. Deus disse para ele, você terá uma descendência. Mas você percebe, passou o capítulo 14, passou o capítulo 15, e aí Abrão, olha só aqui onde está a minha setinha, Abrão esqueceu, tu não me concedeste descendência. Mas Deus havia prometido a ele, no capítulo 13, que sim, ele teria uma descendência.
Por que eu estou dizendo que nós nos enquadramos nisso? Porque nós, irmãos e irmãs, muitas vezes esquecemos das promessas de Deus. Nós muitas vezes esquecemos que Deus é cuidador, curador, salvador, redentor, bondoso, longânimo, paciente, piedoso, misericordioso e tantos quantos outros adjetivos ele tem que eu não consegui pronunciar aqui. Ele é nosso amigo, nosso irmão, nosso pai. Ele é nosso parente próximo, ele se fez carne e morreu na cruz por nós, e no terceiro dia após a sua crucificação, ou seja, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou dos mortos, dominando a morte e o inferno, eliminando o poder da morte da vida de um homem e de uma mulher que crê e coloca sua confiança nele, Jesus Cristo. É uma amnésia temporária, né? Nós temos alguma amnésia temporária, como Abraão teve aqui. Vamos terminar o versículo 3. E, aqui, ó, e por esse motivo, um dos meus servos nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer ou Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Deus reafirma: você vai ter descendência. A terra que eu te darei é tua e da tua descendência. Que Deus maravilhoso é esse. Continuemos. Espera aí um pouquinho. É isso mesmo. Ainda no capítulo 15, no versículos 5 e 6, então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Você vai se recordar que num dos versículos aqui para trás, olha só, capítulo 13, versículo 16, né, precisamente. Você vê aqui que Deus diz para Abraão: olha, a tua descendência, a tua posteridade é como poeira na terra. Aí, quando nós chegamos aqui no versículo 5, o Senhor fala para ele: olha para os céus. Se você conseguir contar todas as estrelas, essa será a tua descendência. Versículo 6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Irmãos, irmãs, vocês que têm me acompanhado aqui toda terça, sabe o que Deus quer de cada um de nós? Que nós possamos crer em sua palavra, para que ele nos abençoe, para que ele trabalhe conosco. Ele quer que nós possamos, ele deseja que nós possamos crer em sua palavra, sem arrazoamento, sem igrejismo, sem o que o pastor ou o bispo falou. Nós devemos crer da maneira como está escrito nas Escrituras. Quando um pregador diz assim: olha, isso foi para os dias da Bíblia, cuidado, nós já vimos isso aqui. Esse pregador, ele está equivocado. Aquilo que está escrito na Bíblia é para nós hoje. Nada mudou. Nada mudou. As Escrituras são reais, são verdadeiras. E nada tem mudado daquilo que o Senhor tem nos dado. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Agora no capítulo 17. Não que o 16 não tenha importância, mas, se você desejar, leia tudo depois. Eu vou para o 17, para que nós possamos ter um tempo mais hábil aqui. Versículo 1, 2 e 5. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: olha, Deus se apresentou a Abrão com 99 anos. Quando você lê lá no capítulo 12, você vai ver que Abrão saiu com 75 anos de idade. Então, aqui nós temos 24 anos depois. Lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, aquele que tem seio para amamentar, aquele que pode dar alimento. Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Olha, essa frase aqui não é parecida com alguma coisa que a gente já viu? Anda na minha presença e ser íntegro. O que é ser íntegro? É ter um caráter, é ser honesto, é ser verdadeiro. Isso foi o que aconteceu com Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então aqui Deus está dizendo para Abraão: anda na minha presença.
Irmão, irmã, Deus está te convidando a andar na presença dele. E como você anda na presença do Senhor? Andando em sua palavra. Qual é o primeiro passo? Sendo batizado, arrependendo dos seus pecados e sendo batizado, conforme Atos 2:38, conforme Atos 8, do 12 ao 16, conforme Atos 8, do 30 em diante, conforme Atos 10, 36 e 48, conforme Atos 16, eu acho que também a partir do versículo 30, Atos 19, do 1 ao 7. Irmão Denilson, o que são essas escrituras que o irmão acabou de citar? Escrituras que falam do batismo para remissão dos pecados. Eu sei que eu passei rápido, mas não se preocupa não, vou fazer uma live só sobre batismo, tá? Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. Versículo 2. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Deus está dizendo para Abraão: olha, eu vou multiplicar, eu estou confirmando a minha aliança com você. Isso está lá no capítulo 16. Tá? Versículo 5. Agora, olha só, a partir desse momento, irmãos, irmão Antônio, irmão Marcos, irmão Maurício, irmão Gil, irmãs, me tomem aqui a atenção. A partir desse momento, olha só, versículo 5. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de muitas nações. Então, nesse momento aqui, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Porque Abrão não tinha filhos. Mas Abraão, agora, Abraão, você vai ver que ele vai ser pai de muitas nações. Só para uma correção da minha fala aqui, você verá que lá no capítulo 16, Abraão tinha um filho, sim, chamado Ismael, mas não era o filho da promessa, porque Ismael foi gerado da escrava, Agar. Mas a promessa de Deus era através da livre, Sara, Isaac. Continuemos aqui. Então, ainda no 17, 15, capítulo 17, 15, 16, 17, diz assim: E determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai não mais a chamará de Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Então, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. 16. Eu a abençoarei. Eu mudei a entonação da voz porque tem algo precioso aqui. E também por intermédio dela te darei um filho. Abrão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso, um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz um filho? Mas espera aí, olha agora Abraão, né, com amnésia de novo. Deus falou: eu a abençoarei. Na parte aqui que eu fiz questão de destacar a minha voz, né? Eu a abençoarei e por intermédio dela te darei um filho. Aí Abraão no 17 já tem amnésia. Como que eu com 100 e ela com 90 vamos ter um filho? Poxa vida, mas é Deus que está prometendo. O que que Deus tem prometido para você através da palavra dele? O arrebatamento. Ele tem prometido um novo corpo, do mortal para o imortal, 1 Coríntios 15. Ele tem prometido que no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, nós encontraremos o Senhor nos ares. Ele tem prometido que os irmãos que estão no pó da terra se levantarão. Ele tem prometido um lugar aonde não vai mais ter sirene de ambulância, não vai ter mais cemitério, não vai ter mais hospital. Ele tem prometido para você. Você tem duvidado disso? Não duvide, irmão, isso são realidades infalíveis de um Deus vivo. A vida eterna é algo tão real como esse ar que você respira nessa noite. A vida eterna é tão real como você pode, pelos seus ouvidos, ouvir a minha voz. Lute por isso, irmão, não perca o arrebatamento. Está muito próximo de acontecer. Eu tenho dito nos últimos dias, nosso país virou uma confusão política.
Veja o mundo, há uma confusão lá fora. Veja as finanças do mundo, há uma crise econômica. Veja a África, parte da Ásia, eles passam fome, doenças terríveis. Veja os Estados Unidos, sempre assolado por tornados, ciclones, tufões. Veja a seca da África. Veja quando chove lá na Ásia, é só inundação. A terra está desequilibrada, irmãos. A natureza não aguenta mais o desmatamento. Os animais, um a um, estão sendo colocados à extinção. E Paulo disse, se não me engano, em Romanos, ali falando que a natureza geme pela manifestação de Deus. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um mundo corrompido pelo pecado. Vemos filhos matando seus pais, pais matando seus filhos, maridos matando suas mulheres, vemos mulheres traindo seus esposos, vemos famílias destroçadas, vemos a criminalidade aumentando, vemos o homossexualismo aumentando, vemos estas coisas acontecerem, irmãos, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. E nós estamos vendo um personagem oculto aqui, Abraão. Então, Abraão questiona: eu vou poder ter filho nessa idade? Versículos 18, 19 e 21. Então, Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho. Olha Deus repreendendo Abraão. E tu lhe darás o nome de Isaac. Deus escolheu o nome de Isaac, não foi Abraão, não. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. A mesma aliança que fiz com você, Abraão, será com Isaac. Toda a minha aliança eu manterei com Isaac, teu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época, no ano que vem. Eu quero que você atente, nós vamos partir para o capítulo 18. Mas você vê que no capítulo 17, Deus afirma, no ano que vem, quando der o período das mulheres, o período de gestação, Sara terá um filho. Capítulo 18. Leia desde o primeiro versículo, é importante para que você entenda. Eu vou tomar lá na frente, no 9, 10 e 11, um pouquinho mais ainda. Os hóspedes lhe indagaram. Deus, juntamente com dois anjos, vem à presença de Abraão. E Abraão reconhece ele. Você me pergunta, como ele reconheceu? Pela voz? Acredito que sim. Pela postura? Pela presença? Acredito que sim. Veja, os hóspedes lhe indagaram, onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou, está na tenda. Essa é a versão King James. Na versão Ferreira de Almeida tem um detalhe que é muito importante. Diz assim, está na tenda atrás de ti, ou detrás de ti, se não me engano. Então ele com E maiúsculo, você está vendo aí que é ele com E maiúsculo se referindo a uma pessoa importante. Que pessoa importante era aquela? Era Deus na casa de Abraão. Ele lhe prometeu, voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Opa, quem é este? É o mesmo daqui, ó. É o mesmo daqui, ó. Eu a abençoarei. Eu quem? Deus está falando que abençoarei. É o mesmo daqui, ó. Deus lhe contestou. O que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho. Aí, quando nós chegamos aqui no capítulo 18, você vai ver que homens, como o irmão Marcos, como o irmão Maurício, como o irmão Antônio, como o irmão Gil, como o irmão Denilson, homens, três, chegaram na casa de Abraão. Homens. E esse homem diz assim no versículo 10. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Quem era esse homem na casa de Abraão? Era o mesmo que, através de apenas falar com Abraão, disse que ele seria pai de muitas nações, disse que Sara teria um filho. Então, era Deus, agora em forma de um ser humano. Abraão, irmãos, havia ouvido a voz de Deus, visto ele em visão, visto ele em sonho, visto ele como Melquisedeque, mas agora Deus se apresenta a Abraão como um ser humano, como você e eu. Versículo 11. Ora, não, final do versículo 10 aqui, ó. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele,
Ou seja, esse homem estava de costas para a tenda, onde Sara estava dentro da tenda. Versículo 11. Ora, Abrão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e em Sara o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Versículo 12, 13 e 14. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando, agora que estou velha, e velho também está o meu Senhor, como ainda teremos, aqui na King James é bem explícito, né, a forma da compreensão das palavras, como nós teremos ainda teremos prazer sexual, como que eles poderiam ainda gerar filhos. Mas eu quero que você note, Sara riu-se, ou seja, ela riu com ela mesma, no íntimo dela. Versículo 13. Entretanto, o Senhor questionou Abraão. Lembre-se, a tenda atrás do Senhor e Sara dentro da tenda. O Senhor questionou a Abraão: por que se ri Sara, conjecturando, será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso, 14, existe algo extraordinário demais para o Senhor? Nesta mesma época da primavera, ele deu até a estação que Isaac nasceria. Nessa mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. 15, 16, 18 ainda é o capítulo. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu. Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico. Sim, é verdade que tu riste. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram, eu vou parar um pouquinho aqui, eu quero explorar o 15 bem rapidamente, nós já estamos indo para o final. Você vê que no 15, Sara sai e fala, eu não ri, ela mentiu. E aquele homem disse, ele foi categórico, sim, é verdade que tu riste. Irmãos, eu quero que vocês atentem para o seguinte, quando você ler Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, você vai ver ali que Moisés fala assim: o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Esse profeta, sem dúvida alguma, é o Senhor Jesus Cristo, porque assim como Moisés libertou Israel de um cativeiro natural e colocou numa terra natural, assim este profeta tiraria Israel de um cativeiro de pecado e o levaria para a liberdade na palavra de Deus. Só que nesse momento aqui, esse homem diz: olha, eu estava de costas para a tenda, você dentro da tenda, e eu sei que você riu. Quem é este homem? Deus. Quem manifestou este dom? O Senhor Jesus Cristo. Quando Natanael chega diante dele, ele diz assim: eis aí um israelita em quem não há dor. Ele pergunta: Rabi, mestre, de onde tu me conheces? Ontem, a esta hora do dia, eu vi você orando quando Filipe foi te chamar. Quando Pedro chega na presença do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: e o teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Como sabe disso? Quando ele para no poço de Samaria, junto com a mulher samaritana, ele diz para ela: mulher, vai e chama teu marido. Eu não tenho marido, diz ela. Ele diz: disseste bem, e é bem a verdade, porque já tiveste 5 maridos e agora tu estás no sexto, e ele, nem os outros 5 eram seus maridos. A mulher diz: vejo que tu és profeta, manifestando o mesmo sinal que foi manifesto na casa de Abraão. E você vai ver uma escritura que eu usei, que foi aquele paralítico descido pelo telhado. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: os teus muitos pecados são perdoados, os religiosos dentro da casa dizem assim: mas só Deus pode perdoar pecado. Eles tinham razão, porque Jesus era Deus. Aí Jesus, conhecendo o segredo do coração deles, diz assim: olha, para que vocês não fiquem arrazoando se o Filho do Homem pode perdoar pecados, eu digo para vocês, o que é mais fácil? Dizer a este homem, teus muitos pecados são perdoados, ou dizer para ele, levanta, toma tua cama e vai para casa, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade, e eu digo a ele, vai, pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem paralítico levanta, e além dos pecados perdoados, ele também era curado no corpo. Jesus conhecia o segredo do coração deles. Este homem na casa de Abraão conhecia o segredo do coração de Sara.
Versículo 16. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abrão os acompanhava a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Essa é a última parte de hoje. Eu vou tirar do compartilhamento para que nós possamos conversar aqui por 2, 3 minutos no máximo. Não vou passar disso com vocês. Eu quero que vocês atentem. Eu vou deixar aberto aqui para eu ir me baseando. Então, o que nós estamos vendo aqui hoje, irmãos e irmãs? Todos vocês que estão aqui conosco, nós estamos em 20 pessoas, né? Contando comigo, vocês são 19, comigo 20. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos e irmãs, nessa noite? Nós estamos vendo aquilo que Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, o que aconteceu nos dias de Ló? A perversão. Tratamos disso na live passada. Inclusive, tem uma palavra que eu joguei aqui, que eu falei aqui, e talvez eu tenha que ver o vídeo todinho para tirar ela, para não ter problema, para que vocês tenham aí o maior aproveitamento da gravação. Então, o que aconteceu? Nos dias de Ló, havia um outro personagem chamado Abrão, depois Abraão. Então, nós precisamos entender como foi nos dias de Ló, será na vinda do Filho do Homem. Eu estou dizendo a vocês que este sinal que aconteceu na casa de Abraão, ele tem que acontecer antes que o juízo caia sobre a terra. Porque o fogo que caiu em Sodoma e Gomorra foi o juízo. Note, paramos no capítulo 18. O capítulo 19 é o capítulo que eu usei com vocês para mostrar Ló. O que aconteceu lá? Qual foi o desfecho do capítulo 19? Fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra, ou seja, o juízo caiu sobre Sodoma e Gomorra. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que este sinal que foi manifestado na casa de Abraão, com este homem, de costas para a tenda aqui, e ele de costas, ele diz, por que Sara riu? Sara não deu risada, não. Não foi isso, não. Sara talvez fez só isso aqui, ó. Vou até me aproximar um pouquinho. Talvez Sara só fez isso aqui, ó. Talvez você nem percebeu. Eu só fiz um movimento aqui com o lábio, um sorriso. Talvez só isso ela fez. Porque a Bíblia é clara. Sara riu-se. Ou seja, ela riu-se, ela riu com ela. Talvez nem isso aqui apareceu. Ela riu dentro dela e falou: eu não posso ter filhos, eu sou velha. Aí, imediatamente, o homem de costas para a tenda e Sara lá dentro da tenda, ele fala, por que Sara riu? Quando ela sai, ela disse, eu não ri. E ele diz, você riu. Eu estou dizendo a vocês que este sinal tem que ser manifesto nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Nos dias de Ló, aconteceu o que aconteceu. Não está acontecendo o que aconteceu nos dias de Ló? Então, no nosso dia hoje, está acontecendo o que aconteceu nos dias de Ló. Então, o Filho do Homem tem que se manifestar. Para o Filho do Homem se manifestar, este sinal da casa de Abraão tem que acontecer. Irmãos, por favor, tomem atenção. Não sei até quando nós vamos continuar fazendo essas lives. Não sei até que ponto da Bíblia eu vou conseguir chegar com vocês. Mas eu afirmo a vocês, este sinal da casa de Abraão foi manifestado nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo, na primeira vinda dele. Só que ele diz assim, quando a minha segunda vinda se der, será como foi nos dias de Ló. O que aconteceu nos dias de Ló? A perversão, mas também havia Abraão. E na casa de Abraão, um sinal sobrenatural foi manifestado. Conhecer o segredo do coração de um ser humano. Você talvez já deduziu, eu estou sendo muito claro, você pode olhar para mim e dizer, irmão Denilson, o irmão está dizendo então que alguém poderia, nesse tempo, saber o que está passando no coração de uma pessoa sem ela contar? Sim. E pasmem, isso já é passado. Isso já aconteceu sobre a terra.
como um sinal de que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está muito, muito próxima de acontecer. Lembre-se da parábola do Senhor Jesus Cristo das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. 5 tinham as lâmpadas, 5 também tinham as lâmpadas, as 10. 5 eram prudentes, elas tinham azeite na lâmpada. E o azeite na Bíblia é representado pelo Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo na Bíblia é representado pelo azeite. 5 eram imprudentes, elas tinham as lâmpadas, mas elas não tinham o Espírito Santo. Essa é a hora. Veja, eram as 10. E quem despertou as 10? A mensagem da palavra do Senhor Jesus. Eis que vem o esposo sair-lhe ao encontro. As 10 se levantam. 5 tinham o Espírito Santo, 5 não tinham o Espírito Santo. As que não têm o Espírito Santo vão para aquelas que têm o Espírito Santo, dá-me um pouco do seu azeite. Elas dizem, não podemos, porque só temos para nós, se dermos a vocês, ficaremos sem. E no momento em que as que não tinham azeite saem a procurar azeite, eis que o esposo vem. Eis que o esposo vem e chama elas para as bodas. Quando as que não têm azeite chegam na presença, batem na porta, deixem-nos entrar, somos virgens. O Senhor olha lá para fora e diz assim, quem são vocês? Nós somos virgens, somos crentes, somos da igreja. Não vos conheço, porque não tinham o azeite, o Espírito Santo. Todo esse desenrolar aqui, irmãos e irmãs, por quê? Porque nós estamos vivendo os dias de Ló. E nos dias de Ló, lá atrás, houve um Abraão que recebeu Deus em carne humana, que discerniu o coração de Sara. O mesmo sinal aconteceu nos dias de Jesus por várias escrituras. Esse mesmo sinal já ocorreu em nosso tempo. Em nosso tempo. Nesse tempo, este sinal já aconteceu. Eu lhes digo nessa noite, encerrando a live, é muito mais tarde do que nós pensamos. Muito mais tarde do que nós pensamos. É hora de nós tomarmos nossa decisão por Jesus Cristo. Ou nós tomamos nossa decisão por Jesus Cristo, ou nós ficaremos aqui.